Conosco agora, no modo videoconferência, deputado estadual Fábio Osterman. Bem-vindo novamente, deputado. Boa noite. Olá, muito boa noite. Guilherme Paz, Guilherme Macalossi, Melanie, um prazer estar com vocês nessa noite. Deputado, começando, a gente tem várias pautas contigo, obviamente, mas começando, o que você está achando desse novo projeto do governador Eduardo Leite, do distanciamento social controlado e também se você está achando que o pessoal está usando máscara nas ruas da capital e no interior do estado? Oi, Guilherme, eu tenho andado bastante por Porto Alegre, em especial, né, que é a cidade onde eu vivo, mas também tenho visitado algumas cidades no interior também, claro, sempre respeitando o distanciamento social. Tenho buscado rodar de carro dentro da medida do possível. E vou dizer que eu estou positivamente surpreso com a adesão da população gaúcha, que mesmo frente a um cenário relativamente tranquilo, em especial em comparação com o de outros estados brasileiros que a gente vem enfrentando aqui no Rio Grande do Sul, mesmo diante dessa situação, a população gaúcha, em sua maioria, tem aderido às medidas sanitárias, às regras do distanciamento social, que tem tido um papel importantíssimo para que tenhamos esse resultado num momento bastante razoável, né, que a gente tem tido no Rio Grande do Sul, um dos estados com menor índice de contaminação pelo coronavírus, com menor quantidade de casos de óbitos, apesar, claro, da limitação da quantidade de testes disponíveis, que tem sido um gargalo Brasil afora, mas eu acho que a gente tem que fazer essa avaliação positiva do que vem acontecendo. Desde o início, a nossa bancada se posicionou favorável ao distanciamento social, mas sempre entendendo que não poderia ser algo feito de maneira indefinida, de maneira com um prazo indeterminado, e por isso, desde o início, nós buscamos cobrar do governador que estabelecesse, em primeiro lugar, critérios para as restrições estabelecidas, que em um primeiro momento foi um susto para todo mundo, né? Ninguém sabia o que seria, o que viria por aí, né? Então não se sabia exatamente como se lidar. Mas diante disso, diante desse cenário de incerteza, a nossa bancada manteve desde o início uma posição de prudência de frente aos fatos, de que não poderíamos deixar a lógica do desespero e nem a lógica também negacionista, que lamentavelmente afeta muita gente na política brasileira, né? Muita gente que tentou insistir no fato de que não era nada demais, de que era só uma gripezinha, para usar a expressão usada pelo nosso presidente da República, né? Gente que até hoje acha que o isolamento social não foi importante. Acho que o Rio Grande do Sul é mais um exemplo de que deu certo. Aliás, Fábio, se nós compararmos o desempenho do Rio Grande do Sul com a Suécia, que é costumeiramente utilizada como exemplo, nós vamos ter um desempenho melhor, porque o Rio Grande do Sul, claro, são países diferentes, são regiões diferentes, mas o Rio Grande do Sul tem uma população muito parecida em termos de tamanho com a da Suécia. Maior, né? Mas nós temos muito menos mortos por 1 milhão de habitantes que a Suécia, que é um país de primeiro mundo. Exato. A Suécia chegou aí a mais de 3 mil mortos, lamentavelmente. O Rio Grande do Sul, deixa eu até ver a última estatística aqui. Eu tenho salvo aqui com as atualizações dos meus favoritos, então eu acompanho o progresso cidade por cidade também, né? Que é importante a gente ter essa visão global de todo o estado para entender também as necessidades. 151 mortes. Obviamente a gente lamenta cada uma dessas mortes, né, e sente a dor dessas famílias, mas é importante ter perspectiva, né, que poderia ser muito pior se a gente não tivesse tomado medidas que foram até drásticas, mas que esse modelo de distanciamento social, que é a pergunta, acho que ele é um modelo construído a partir da percepção de que a gente precisa ter um tratamento regionalizado das circunstâncias de cada, enfim, a gente não pode tratar, né? Eu sou um que vinha buscando construir junto ao governo do estado um tratamento diferenciado para a cidade da região metropolitana, que foi a região que acabou recebendo um tratamento específico de maiores restrições em relação ao resto do estado antes da implementação do modelo de distanciamento controlado. E eu vinha dizendo, né, não dá para Porto Alegre ter um regramento igual ao de Santo Antônio da Patrulha, de Capela de Santana, cidades que são formalmente da região metropolitana,
mas que não compartilham da realidade de dispersão do vírus em Porto Alegre, que afinal é o epicentro da pandemia aqui no Rio Grande do Sul e precisa ter um tratamento diferenciado, mas acho que o modelo de distanciamento controlado proposto pelo governo do estado, que foi construído também a partir das contribuições dos deputados, nós buscamos sempre ter uma visão propositiva diante disso, né? A gente não, como eu disse no início, a gente não aceitou simplesmente que não, vamos fechar tudo e deu. Não, a gente quer prazo, a gente quer indicadores, a gente quer métricas que estão baseando e fundamentando essas medidas para que a gente possa entender melhor e o próprio regramento de distanciamento social possa ter uma legitimidade perante a população, né? E dentro também dessa medida propositiva, dessa abordagem propositiva que a bancada do Partido Novo tem tido, nós propusemos também uma outra modificação no decreto, que é a revogação do artigo específico que fala em previsão de pena de prisão para quem não usa máscara, que é algo que possivelmente os nossos espectadores ouviram falar, que há uma previsão no decreto de distanciamento controlado que estabelece a pena de prisão, né, que, na nossa opinião, para além da controvérsia jurídica que existe, é importante também a gente abordar essa questão sob o prisma da proporcionalidade. Nos parece um tanto quanto desproporcional se ter a previsão de pena de prisão em um decreto estadual, né, que aí se insere a controvérsia jurídica sobre o fato de ser Fábio, ou não competência. Desculpa te interromper, Diga. Mas é muito complicado, né, ter essa questão do decreto sobre prisão e o estado do Rio Grande do Sul não tira ICMS de importação dos EPIs. Daí não pode facilitar também a compra. Deixa um ICMS altíssimo na importação e quer prender. O ICMS, na verdade, é cobrado sobre os produtos que são comercializados aqui dentro do estado, né? Não é exatamente dos de importação. O ICMS, o governo do estado teve uma postura um tanto quanto rígida no trato disso. É uma crítica que a gente faz em relação a, por exemplo, produtos de utilidade pública no enfrentamento do coronavírus, como tu bem disseste, os EPIs, como álcool gel, enfim, que são produtos que precisam ter um acesso mais facilitado nesse momento, né? A gente segue apelando, apesar de entender, claro, a situação do governo do estado, que vê a sua receita de ICMS ter uma queda substancial também com essa crise. Acho que é importante também a gente buscar adequar os incentivos para que esses produtos tão essenciais, né? Agora a gente está vendo, por exemplo, o governo estabelecer a obrigatoriedade de máscaras e precisa também oferecer um incentivo mais claro para que a população faça uso, né? Porque não adianta detalhe, né, Fábio? Eu acho que o objetivo tem que ser sempre... A ação tem que ser sempre no sentido educativo. Não pode se pegar uma situação como essa e transformar ela numa indústria da multa, que é o que quase sempre os governos acabam fazendo. Porque se tu mesmo falaste, e eu posso constatar isso lá do interior, de onde eu venho, talvez menos agora, talvez mais, vamos começar a observar aqui em Porto Alegre, menos em Porto Alegre, mas mais no interior, mas a adesão das pessoas às medidas sanitárias foi voluntária. E eu acho que essa adesão ajudou a diminuir os índices de contaminação no Rio Grande do Sul. Deixa eu só complementar também nessa informação. Eu sou de Palmeira das Missões. A gente sempre tem aqui na RDC a presença do prefeito Eduardo, ele que também é presidente da FAMURS, mas lá, a partir de hoje, começou a multa de R$100 para quem não utilizar a máscara. Tomara que lá não vire uma indústria da multa, como bem disse o Macalossi. Acho que não. Estaremos com o Eduardo, já fica o convite também para esclarecer um pouquinho como será essa ação. Pode seguir, deputado. Nesse sentido, acho que a gente tem que sempre ter em mente que a punição criminal deve ser utilizada sempre como o último recurso, né? Que no direito se chama de a última ratio, o último mecanismo de defesa da sociedade para o indivíduo que incidir numa conduta criminosa. Acho que antes disso tem uma série de medidas educativas, informativas. Acho que a gente tem que buscar a via do convencimento, esclarecer a população sobre a importância de se usar máscaras, a importância de se trazer consigo máscaras, né? Especialmente quando se frequentar aglomerações, quando se estiver num ambiente de trabalho mais próximo das pessoas, né? Onde haja a possibilidade de dispersão, e saber que
a gente pode estar muito bem saudável, pode estar muito bem e pode ser um portador assintomático do vírus e pode estar colocando em risco a vida das outras pessoas. Então, eu sou favorável ao uso da máscara, acho importante, venho usando muito antes de ser obrigatório, né? Quem for ver nas redes sociais, vê aí que eu participo de reuniões, quando eu estou na rua também, mesmo que, por exemplo, quando eu estou praticando esportes, agora há pouco eu estava dando uma caminhada e estava de máscara, enfim, porque eu acho que é importante, não só que a gente dê o exemplo, mas que a gente faça a nossa parte. Mas... Houve um corte? Pequeno problema com o deputado estadual Fábio Osterman, a gente já vai solucionar. Isso pode acontecer também estando falando pelo telefone, né? E receber uma ligação, a gente já retorna. Já temos novamente o deputado estadual Fábio Osterman. Deputado, bem-vindo novamente, pequeno corte, mas a gente vai se adaptando, né? Novas ferramentas, um novo mundo. Vou numa outra pauta já contigo para a gente ir encerrando também a sua participação. Deputado, tem como diminuir um pouquinho o gasto público? Deixa antes do Fábio responder, eu fazer uma introdução a isso. Eu acho que é tema... Eu tô com um eco aqui, com uma microfonia. Já vamos, parte técnica, a gente já desliga aí a parte da microfonia. Melhorou? Opa. Fábio, tá ouvindo? Agora melhorou, maravilha. Tive que improvisar aqui, acho que a minha internet, meu Wi-Fi caiu, mas vamos com o 4G aqui então. Tá tranquilo. Que a gente dá um jeito. Guilherme chamou para Guilherme chamou para a questão do gasto público, Fábio. Nós estamos vendo todo esse alarido aí em relação ao aumento dos servidores nos estados. 8 estados já concederam aumento a servidores públicos no hiato da sanção ou não do presidente em relação à matéria que foi votada no Congresso Nacional. Como é que tu vê essa questão aqui no Rio Grande do Sul e o que vocês parlamentares estão fazendo para evitar que o gasto público desnecessário, porque agora tem o gasto público que é necessário, né? Nós não negamos a existência do Estado como liberais, nós apenas ressaltamos que ele deve atuar no que é estratégico fundamental. Portanto, e a saúde é um desses pontos. Mas existe gasto que não é necessário, ainda mais agora. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Sem dúvidas. Eu vejo com muita preocupação notícias como essas de estados como Mato Grosso do Sul. Acho que o Mato Grosso do Sul, né, um dos estados que andou dando aumentos para uma série de cargos. Acho lamentável, inclusive, a falta de sensibilidade e bom senso da parte desses mandatários, que em meio a uma pandemia que vai colocar o Estado brasileiro como um todo, a União, os estados, os municípios, em uma situação complicadíssima em termos fiscais, porque vai cair a arrecadação em todos os níveis, vai faltar dinheiro para prover serviços públicos básicos e, nesse momento, estão se aproveitando desse ato da sanção e promulgação de uma regra de congelamento de salários dos servidores até dezembro de 2021 para fazer esses aumentos. Aqui na Assembleia Legislativa nós estamos vigilantes em relação a isso, né, para evitar que aconteçam medidas como essas, mas fazemos o apelo e contamos com o bom senso dos chefes dos outros poderes que sabem que o Rio Grande do Sul enfrenta uma crise gravíssima, que não é somente decorrente da crise da pandemia do coronavírus, mas uma crise que vem se alastrando aí já há pelo menos 2 décadas, né? Então, diante disso, esperamos contar com o bom senso dos chefes do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria, do Tribunal de Contas e do Poder Executivo para que não concedam aumentos nesse momento. E o Novo está preparando alguma ação específica em relação a isso? Nós estamos buscando construir junto à Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que é uma iniciativa multipartidária formada por 2 dezenas de deputados da Assembleia que tem esse compromisso com o corte de privilégios, com a construção de caminhos melhores para o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos buscando construir uma proposta ampla que garanta um contingenciamento de recursos, que garanta cortes estruturados na despesa pública para preparar melhor o Rio Grande do Sul para essa situação. Porque o que a gente não pode fazer é deixar que as coisas sigam desse jeito, todo o setor privado pagando os custos da crise e o setor público sem se mexer, o setor público se mantendo absolutamente inerte e omisso frente a essa crise, né? Porque se a gente mantiver assim, a
a gente corre o risco de chegar no final do ano e ter que se debruçar sobre uma nova proposta de renovação da majoração das alíquotas do ICMS. A gente vai seguir tendo daí o segundo ICMS mais alto do Brasil, que inviabiliza empreendimentos no nosso estado, que toma dinheiro do nosso povo. A gente não considera a possibilidade de ter que votar a favor disso. A nossa bancada se posicionou desde o início contra. Mesmo antes de tomar posse, eu já estive presente nos debates que majoraram a alíquota do ICMS no final de 2018 e manifestei. A gente vai votar sempre contra aumentos de impostos, porque chega de cortar somente na carne do pagador de impostos. Está na hora do serviço público cortar. Tem sim muito lugar onde cortar despesas. A gente precisa fazer um esforço conjunto para isso, especialmente de Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria, que são órgãos e poderes com autonomia orçamentária financeira, que precisam ter uma visão mais conectada com a realidade fiscal do nosso Agora, estado. precisou de uma pandemia, né, Fábio, para que a Assembleia costurasse um acordo com os três poderes para a redução de custo. Uma pandemia, precisou. Esse acordo, na verdade, ficou um pouco pela metade, né? Eu acho, e é uma posição da nossa bancada, a gente acha que o acordo construído que vai nortear a LDO, ele é muito pouco para o que o Rio Grande do Sul precisa em termos de contingenciamento de despesas. A gente precisaria cortar gastos, não se cortou gastos efetivamente, vai se manter a projeção de crescimento, o que é muito complicado. A gente precisa urgentemente ter uma visão de que chega, a gente não tem mais como tomar recursos da sociedade para pagar salário de servidor público. A gente precisa cortar verbas de custeio, cortar investimentos também naquilo que não é absolutamente prioritário. Não faz o menor sentido o Poder Judiciário ter, por exemplo, um fundo de reaparelhamento que chega na casa de R$1 bilhão. Não faz sentido. Obviamente, é um poder que tem sua importância, mas essa importância acaba sendo posta em xeque diante dessa desconexão com a realidade. Enquanto até a Assembleia já está discutindo parcelamento de salários, os servidores possivelmente vão nos nossos próximos meses receber os seus salários de forma parcelada, como vem sendo uma realidade do Poder Executivo já há mais de 50 meses, o Poder Judiciário nem precisa pensar nisso, né? Não há nem previsão disso acontecer no Poder Judiciário, porque eles vivem uma realidade de muita tranquilidade. A Assembleia Legislativa tem devolvido recursos do seu caixa para o Poder Executivo para ajudar no enfrentamento da pandemia. Os deputados têm destinado emendas especificamente para o combate à pandemia. Então a gente gostaria realmente de ver desses poderes que vivem numa situação hoje de privilégio, que estar num estado como o Rio Grande do Sul, gastando as verbas que gastam, nesse nível é sim um privilégio, que precisa ser combatido e precisa ser melhor construída uma solução. Nós temos proposto desde o início também do nosso mandato que se proponha uma nova PEC do duodécimo, né? E por que eu falo que nós vemos propondo que se proponha? Porque, a princípio, isso cabe exclusivamente ao Poder Executivo, ao governador do Estado. Então, nós esperamos que o governador tenha também esse bom senso de entender que não faz sentido que o Tesouro tenha que pagar todos os poderes antes, tem que pagar desembargador, deputado, conselheiro do TCE, procurador de justiça, todos antes, e com o dinheiro que sobrar vai pagar o profissional da saúde, vai pagar o policial militar, o policial civil, o agente penitenciário. E é isso que explica o fato de eles estarem recebendo salários parcelados já há mais de 50 meses. Pela regra da distribuição dos duodécimos, o Tesouro tem que pagar primeiro todos os outros poderes e com o que sobrar ele se paga. E como ele tem que destinar aos outros poderes uma verba baseada naquilo que foi orçado e não naquilo que foi efetivamente arrecadado, acaba faltando dinheiro, né? Especialmente em um momento como esse, onde a previsão de perda de arrecadação já bate na casa dos bilhões de reais. Deputado, muito boa noite, muito obrigado e conte conosco. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço a vocês. Parabéns pelo trabalho aí, pela disposição em nos ajudar a levar adiante debates tão importantes sobre o futuro do nosso estado, e vamos em frente trabalhando para melhorar a situação do nosso Rio Grande do Sul. Grande abraço, até mais. Abraço, Fábio, obrigado.